A lei do perdão. Todo aquele que se manifesta presentemente na forma física cometeu equívocos em profusão, em algum tempo, em algum lugar. Por isso que ninguém assuma a atitude, eu sou mais santo do que você. Devendo, porém, ser este o primeiro gesto de cada um invocar a lei do perdão. Se alguém sentir ou enviar uma crítica, censura ou ódio para um outro filho de Deus, seja irmão ou irmã, nunca poderá ter a iluminação ou sucesso até que invoque a lei do perdão. Além disso, a essa pessoa pela qual nutria sentimentos, de algum modo, ele deve dizer silenciosamente: eu vos envio a plenitude do meu amor divino para abençoar-te e fazer prosperar. Novamente, eu vos envio a plenitude do meu amor divino para abençoar-vos e fazer prosperar. Este procedimento é o único meio de desobrigar-se e libertar-se alguém dos aparentes fracassos da atividade externa. Quando nós acusamos alguém, normalmente nós apontamos o dedo, né? Um para frente, um para cima, dizendo que a justiça divina vai ser feita, e 3 para nós. Vamos ver logo em seguida a explicação de Saint-Germain sobre isso. Os indivíduos que estão continuamente pensando e discutindo algum negócio ou projeto que fracassou, seguramente no fim destruirão a si mesmos, se não invocarem a lei do perdão para apagar completamente aquela situação. Então, quando alguma coisa não funcionou, ao invés de ficar repetindo e falando que não funcionou, observa o que é que não funcionou só o suficiente para você entender e coloca o seu foco no que você aprendeu com aquela experiência, com aquele equívoco, com aquele erro, porque ninguém aprende se não for errando. A questão é que muitas vezes as pessoas persistem no erro porque elas ficam olhando para o que não deu certo. Aprenda com o que não deu certo e siga em frente, ok? Porque a próxima etapa você vai fazer diferente do que fez anteriormente. Conservar alguém uma atitude de vingança contra um mal aparente, imaginário ou não, só redundará em acarretar para si mesmo incapacidade mental e física, paralisia ou mal de Parkinson. Olha, essa é demais, né? Conservar sentimento de vingança contra um mal aparente ou imaginário só redundará em acarretar a si mesmo incapacidade física ou mental, ou uma paralisia ou um mal de Parkinson. Então, quando nós usamos ou repetimos ou insistimos nesse processo de autoenvenenamento, conforme os mestres dizem, nós estamos cavando a nossa própria sepultura, né? O ódio mata, a raiva mata. Morrem muito mais pessoas, que a causa mortes original é a raiva, o ódio, a tristeza, o rancor, as más águas, né? As mágoas, os ressentimentos, fica ressentindo e jogando na corrente sanguínea hormônios que nos envenenam. É que isso que causa muitas doenças. É claro que depois o fígado está com problema, deu insuficiência renal, insuficiência cardíaca, todos os tipos de insuficiência. Mas a causa original são os nossos sentimentos e nossos pensamentos desgovernados. O antigo e, no entanto, maravilhoso ditado vindo até nós através dos tempos, que diz: a menos que perdoem, como esperam ser perdoados? É uma das mais graves leis a ser aplicadas na experiência humana. Saint-Germain diz, inclusive, que antes de invocar a chama violeta, na sua qualidade da transmutação, nós precisamos invocar a chama violeta na sua qualidade, que é a misericórdia, o perdão, a compaixão. Que se alguém alimenta ódio e ressentimento no seu coração, não tem como a chama violeta penetrar, porque a raiva, o ódio, a falta de perdão, ela vai impedir, ela forma uma barreira para que a chama violeta possa atingir o seu objetivo, viajar através do tempo e limpar essas memórias. Então, primeiro, a lei do perdão. E aí ele prossegue: se os discípulos em geral pudessem ao menos ver como eles se prendem a coisas desnecessárias, permitindo que a mente revolva assuntos discordantes,
que já passaram e que não podem ser remediados por meio desses sentidos externos. O que há de mais importante que toda a humanidade procura realmente é paz e liberdade, que sempre são as portas da felicidade. Existe apenas um caminho possível para receber essa graça: é conhecer Deus, o nosso eu divino, a nossa presença eu sou. E essa presença é a única inteligência em ação em nossa vida e em nosso mundo, em qualquer tempo. Apoiem-se então nesse conhecimento e vivam-o. Liberdade financeira. Saint Germain diz assim: uma das coisas mais surpreendentes que foi dado à minha experiência testemunhar, desde que entrei no estado ascensionado, é a ideia distorcida de liberdade financeira. Há somente um modo seguro e certo de construir a liberdade financeira, que é conhecer e sentir todas as fibras de seus seres. Eu sou a substância, a opulência já aperfeiçoadas no meu mundo de todas as coisas construtivas que eu possa conceber ou desejar. Eu sou a substância, a opulência já aperfeiçoadas no meu mundo de todas as coisas construtivas que eu possa conceber ou desejar. Isto é a verdadeira liberdade financeira. Isso vos trará essa liberdade enquanto a mantiverdes. Saint Germain está dizendo aqui que muitas vezes você tem muito dinheiro. Por exemplo, nesse momento que nós estamos vivendo, né, as pessoas podiam ter muito dinheiro, mas não poderiam conseguir um hospital para se internar, tiveram que ficar em casa. Por quê? Porque o que adianta você ter o dinheiro? Você quer sair para curtir, você não tinha para onde sair no seu carrão super chique, né? Você não tinha onde usar suas roupas. Então tudo pode mudar. A única segurança é quando nós estamos centrados no nosso eu divino, que nós sabemos que tudo aquilo que nós precisarmos será precipitado a tempo e a hora. Eu vivo isso no meu dia, na minha experiência diária, de confiar, e sutilmente os sinais do universo, é incrível como que todas as coisas conspiram a nosso favor quando nós estamos alinhados com Deus, com a fonte da criação. Por outro lado, o homem pode empregar, consciente ou inconscientemente, o bastante dessa presença eu sou, ou Deus, energia para acumular por meio das atividades exteriores milhões de dólares. Mas em que se funda a sua certeza de conservá-los? Afirmo-vos que é impossível a qualquer ser no mundo físico conservar a fortuna acumulada sem estar consciente de que Deus é o poder que a produz e a mantém. Deus é o poder que produz toda a fortuna, toda a abundância e a mantém. Deus dá, mas Deus também tira. É o movimento da vida. Vejam, diante de vocês, frequentes frustrações de grandes fortunas que criaram asas durante a noite, por assim dizer. Milhares de indivíduos nos últimos anos travaram conhecimento com essa experiência. Mesmo depois de ter ocorrido a perda aparente, se eles tivessem sido capazes de se manterem firmes, sua opinião consciente, isto é, eu sou a riqueza de Deus em ação, agora manifestada em minha vida e meu mundo, a porta ter-se-ia aberto imediatamente para eles, para que recebessem de novo a abundância. Então, diante de uma situação desafiante ou de uma perda, o Mestre Saint Germain nos orienta que nós devemos manter a consciência: Deus é a minha opulência, a minha abundância, e tudo aquilo que foi vai voltar para mim multiplicado, porque eu sou apenas um administrador dos bens de Deus. Eu não estou querendo nada para o meu usufruto pessoal ou da minha personalidade. Eu apenas reconheço que eu sou digna de viver uma vida bacana e maravilhosa. Eu tenho direito, por que não? De viver uma vida plena, de morar numa casa bacana, de ter um carro para me locomover, de fazer viagem, de ir ao Havaí, conhecer o Havaí. Não é? Qual é o problema que tem nisso? Mas eu não estou apegada a isso. Ok? Essa é a grande chave. Deus é o dono de tudo. A inteligência criadora é o único dono e provedor de tudo. No máximo,
eu sou uma administradora. E oxalá que eu possa ser uma boa administradora dos bens de meu pai e da minha mãe. Por que digo de novo? Porque haviam criado um momento e adquirido uma grande confiança. Portanto, todos os requisitos estavam perto, prontos para uso imediato. Mas na maioria dos casos eles permitiram a entrada de um grande desânimo, muitas vezes ódio e reprovação, o que fechou e trancou a porta a um progresso subsequente. Agora deixe que vos afirme, amados filhos de Deus, que nunca existiu neste mundo condição externa tão má, tão desastrosa, que estivesse fora da ativa presença de Deus eu sou, com sua eterna força e coragem, para restabelecer a liberdade e a independência financeira. Então, nunca teve nenhuma situação tão desastrosa que não tivesse sobre a administração de Deus e que não possa ser mudada por Deus. Nós só precisamos estar plugados no nosso Deus interior. Confiar que tudo aquilo que nós precisamos para viver uma vida plena e absoluta está disponível. Que nós somos, afinal de contas, filho do Todo-Poderoso e da Toda-Poderosa. Quero que os discípulos compreendam isso, porque nesta época em que caem tronos e governos, fortunas individuais e outras, as pessoas precisam saber e compreender que, se a sua fortuna foi dissipada devido à ignorância do entendimento, então a presença de Deus, eu sou neles, Deus em ação, será o reconstrutor, seguro de sua fé, confiança, fortuna e de tudo sobre o que desejarem dirigir as suas atenções, conscientes. Assim, eles permitem que a poderosa presença e energia interior, que é o único poder capaz de executar qualquer coisa, flui ao encontro do seu desejo. Estamos cansados de ouvir dizer que o universo conspira a favor daqueles que conspiram a favor de si mesmos. Ou seja, aqueles que conhecem a lei e aplicam a lei. O universo está aguardando as nossas instruções, porque ele é uma caixa de ressonância, para responder. Se você diz eu amo, o universo diz eu amo. Se você diz eu posso, o universo diz eu posso. Ele responde com eu posso e tudo aquilo que nós precisamos se torna disponíveis para nós, para aqueles que creem. Perdas e ganhos. Digo-vos, amados discípulos, francamente, que não há a mínima esperança para vocês no céu ou na terra, enquanto persistirem em manter nas suas consciências pensamentos e sentimentos de crítica, condenação ou ódio de qualquer espécie, incluindo até mesmo a mais leve aversão. Isso nos conduz a um ponto de vital importância, de que apenas devem se ocupar ou se preocupar com a sua própria atividade, com o seu próprio mundo. Não é da alçada de ninguém julgar o outro, porque não conhecem as forças nem as condições que agem sobre o seu semelhante. Apenas conhecem o ângulo sob o qual é visto. E eu vos digo, no caso de ser alguém inteiramente inocente de qualquer intento de prejudicar a um terceiro, os que emitem críticas, censura ou ódio sobre ele, estão fazendo pior do que se cometesse um assassinato. Porque o pensamento e o sentimento são os únicos poderes criadores. E conquanto tais pensamentos e sentimentos não cheguem a atingir ou a prejudicar seu objetivo, são obrigados a voltar e trazer consigo as condições emitidas pelo indivíduo que os projetou, sempre com acumulada energia. Então a energia desce através do nosso cordão umbilical, os nutrientes, cósmicos, como a mãe nutre o bebê através do cordão umbilical. E esses nutrientes, eles descem para nos alimentar aqui nessa terceira dimensão. Afinal de contas, nós somos seres cósmicos fazendo uma imersão aqui na Terra. Quando nós qualificamos essa energia que desce pura, com pensamentos, sentimentos, palavras e ações, e as emitimos para o mundo,
É uma lei da física. Tudo que vai, volta. Com a mesma intensidade ou com uma intensidade maior ainda. Então, quando aquilo volta, ela volta muitas vezes multiplicado para nós. E às vezes nós não entendemos por que nós passamos por certas provações. Em alguns momentos, nós emitimos pensamentos negativos para os outros, julgamos, aprisionamos, e a lei diz que, primeiro, quem vai ter que passar por aquilo que nós estamos decretando somos nós mesmos. Eu me lembro que quando eu era uma pessoa mais inconsciente do que eu sou hoje, uma vez eu estava com muita raiva. Eu já conhecia os ensinamentos dos mestres. E eu disse para uma pessoa, vá para o inferno. Eu fui para o inferno antes dela. O inferno interior. Eu entrei num processo de convulsão interna, de conflitos, de desarmonia. Por quê? Porque eu já conhecia a lei. Ok? E para quem é maior de idade, para quem já é maior de idade, a lei não protege. Nós temos que responder pelos nossos próprios atos. Então, tudo aquilo que você deseja para o outro vai acontecer com você mesmo. Por quê? Primeiro, porque nós somos um. E segundo, que a lei, ela é firme. Então, devemos ter muito cuidado com os nossos pensamentos, palavras e ações. Assim, aquele que mantém pensamentos daninhos em relação a um terceiro está, na realidade, destruindo a si próprio, seus negócios e interesses. E não há meio possível de evitar isso, a não ser que o indivíduo desperte e conscientemente inverta as correntes. O que é inverter as correntes? Invocar na hora a lei do perdão. Então, às vezes, sai uma coisa assim no inconsciente. Você invoca a lei do perdão, convida essa energia para entrar novamente na sua chama trina, para ser reciclada, para que ela volte para o coração da presença positivamente qualificada. Ok? Por isso que São Germain fala, ninguém deve dormir e ninguém deve acordar e ir para o mundo sem antes fazer as suas purificações. Ao longo do dia nós deixamos muitos resíduos de pensamentos e sentimentos discordantes. E quando nós saímos do corpo durante a noite, as nossas experiências extracorpóreas, nós continuamos pensando, nós só não temos a consciência física. Mas a mente continua funcionando naturalmente. Nós continuamos interagindo e fazendo coisas, né, no plano sutil, ou vamos para os templos de luz. Então, por isso que a gente deve acordar. E a primeira coisa é zerar, né, nossos débitos noturnos, se tivermos, ou prepararmos e programarmos para um dia maravilhoso. Mas veja o que São Germain diz a seguir. Declaro-vos agora, como a lei infalível de que não pode ser alterada, que o indivíduo ou indivíduos causadores do encarceramento de pessoas inocentes, privando-as assim de sua liberdade de ação, atrairão aquela mesma experiência que desejaram fossem destinada a outrem, para dentro de suas próprias vidas. E isso vai ter um impacto até mesmo a terceira ou quarta encarnação seguinte. Uau! Assim como na Bíblia tem que tudo aquilo que nós fazemos, 3 ou 4 gerações dos nossos descendentes vão responder por isso, aquilo que nós fazemos nessa vida, nós podemos ficar presos até 3 ou 4 gerações, até nós purificarmos essas energias. Quanto a mim, eu preferia 1000 vezes morrer a servir de instrumento para privar de sua liberdade qualquer um dos filhos de Deus. Não há maior crime reinante na experiência humana hoje em dia do que o uso em voga da prova circunstancial, porque em 99% dos casos se verifica posteriormente ser ela inteiramente falsa. Algumas vezes a verdade nunca é conhecida pela percepção exterior. Quantas pessoas ficam presas 40, 50 anos para depois serem liberadas com as desculpas, devidas desculpas, né, dos governos, mas a vida da pessoa passou em branco, né? Em branco não, no quadrado, né? E por um julgamento raso. É importante realmente a gente ser muito cuidadoso nesse julgamento. Essa é um dos maiores desafios da minha vida, evitar o julgamento. Por isso, amados discípulos, nenhum daqueles que procuram a luz se constitua em juiz
de um outro filho de Deus. Suponhamos agora que alguém que amamos muito pareça estar tomando completamente o caminho errado. O que faria o mundo em primeiro lugar? Por via de regra, por-se-ia a julgar e a condenar. O auxílio mais eficaz que pode e deverá ser dado a uma tal pessoa por todos aqueles que estão a par das circunstâncias é derramar todo o seu amor e silenciosamente dizer: eu sou Deus e a única inteligência governando esse irmão ou irmã. Essa deve ser a nossa postura.